das últimas aulas, que eu vou precisar para dar continuidade ao conteúdo, tá? Então, eu preparei aqui um resumo. Na aula passada, um dos alunos tinha me pedido, professora, faz um resumo para a gente, né, do que é importante, do que nós já estudamos na semana passada, né, quando eu fiz o teste no Zoom. E daí eu preparei esse pequeno material, eu vou compartilhar no Google Sala de Aula, e no decorrer da nossa conversa, eu vendo necessidade também, eu vou implementar com mais algumas coisas, tá? Mas é só para a gente realmente retomar e fazer uma revisão. Eu acredito que, como tem 2 semanas, vocês devem ter esquecido um bocado de coisa, tá? Então, eu vou vir aqui, compartilhar, e aí, cadê você? Aqui, geometria analítica e álgebra linear. Pronto. Está todo mundo vendo aí? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Mas, deixa eu aqui o chat. Agora que eu compartilhei a tela, não sei o que eu fiz aqui, perdi o chat, tá? Eu perdi aqui a conversa no chat. Mas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? Tô olhando aqui, não tô vendo o chat, tá? Mas vocês me interrompam, ok? Vamos começar. Tópicos. Então, separei alguns tópicos, tá? Então, vamos recordar o que é um vetor, vamos falar um pouquinho da norma, de como se calcula a norma do vetor, vamos recordar aí o produto escalar, a questão da ortogonalidade, o produto vetorial, e aí hoje nós vamos dar um pouquinho de ênfase aqui em combinações lineares, porque o próximo tópico que eu vou falar na próxima aula vai ser a independência linear, tá? Então, vamos seguir esse fluxograma aí, esses tópicos. Então, o primeiro tópico trata da norma do vetor. Então, lembrando, lá da nossa primeira aula, que o vetor, ele é um objeto, tá, matemático, que ele tem uma representação geométrica. Eu não coloquei aí no slide, mas vamos lembrar, então, puxar da memória de vocês, a representação geométrica do vetor. Qual é a representação geométrica do vetor? É um segmento de reta orientado que tem uma origem e um fim. Então, um segmento de reta definido por 2 pontos, um ponto inicial e um ponto final. Tá? Então, esse segmento de reta, ele é orientado. Então, ele tem uma direção e um sentido. Tá? Essa é a representação geométrica do vetor, que é muito utilizada, por exemplo, na engenharia. Né? Então, o engenheiro, por exemplo, quando vai fazer um projeto estrutural, ele vai trabalhar com a distribuição de forças numa estrutura qualquer, ele desenha ali vários vetores em direções e sentidos distintos, diversos, que estão representando as forças que estão agindo ali naquela estrutura, né? Força peso, força de tensão, né? Enfim, uma série de forças ali que estão agindo, tá certo? Então, essa representação geométrica é muito usada, por exemplo, na engenharia. Acontece que, para nós, aqui no contexto da álgebra linear, nós vamos representar os vetores em termos das suas coordenadas, ou seja, das suas componentes, né? Então, vejam aqui, por exemplo, eu tenho um vetor V e ele vai ser dado por essas coordenadas, ó, V1, V2, pontinho, pontinho, Vn. Então, vejam que esse aqui é um vetor que pertence ao espaço Rn. Os vetores no espaço R2 e R3, nós temos uma representação geométrica, né? Nós conseguimos representá-los tanto no plano cartesiano quanto no espaço tridimensional. Nós fizemos isso na sala de aula, né? Estão lembrados que a gente até fez a brincadeira com as canetinhas, né? Que eu representava o espaço tridimensional, inclusive eu até mostrei para vocês de onde que saía essa fórmula aqui da norma,
que vinha lá do Teorema de Pitágoras, e eu montava um triângulo retângulo no espaço tridimensional, estão lembrados? A gente fez essa brincadeira, tá certo? Então, é isso. O vetor, ele pode ser escrito, representado em termos das suas coordenadas. Tá? Isso no espaço R2, no espaço R3 e no espaço Rn, aqui é o caso mais geral. Tá? E aí o interessante é que, por exemplo, para a área da computação, essa representação aqui já é muito mais interessante. Porque um rapaz aí, um estudante, um funcionário qualquer, né, um profissional qualquer, que vai trabalhar com um conjunto de dados, por exemplo, ele pode representar esse conjunto de dados na forma de vetores, né, nesse formato aqui, e aí ele pode fazer a devida manipulação com esse conjunto de dados. Né? Então, ele aloca os dados do sistema dele em vetores, que são essencialmente, né, dessa forma aqui, ou às vezes na forma de matriz, e daí ele pode trabalhar com esse conjunto de dados, né? Pode fazer uma série de operações matemáticas, enfim, simplificações. Então, é muito interessante a gente representar o vetor nessa forma, em termos de coordenadas. Então, o vetor, de uma maneira mais geral, eu disse isso em sala de aula, extrapolando essa visão geométrica que a gente tem, o vetor é um objeto matemático que essencialmente guarda informação. Então, ele guarda informação. Então, por exemplo, aqui a gente poderia descrever, vamos supor, um sistema mecânico, por exemplo, mais uma vez uma aplicação de engenharia, um sistema mecânico, onde cada uma das coordenadas representa a posição ou a velocidade de um determinado corpo, tá? Então, vamos pensar um sistema mecânico de vários corpos. Então, cada uma dessas coordenadas poderia representar a posição, a velocidade, a aceleração, enfim, qualquer grandeza física. Se a gente fosse pensar num modelo econômico, né, a gente pode pensar aí, por exemplo, que cada uma dessas entradas estaria representando um índice econômico, por exemplo, uma determinada taxa, né, um determinado índice aí relacionado às taxas de câmbio, enfim, coisas do tipo. Então, a gente pode alocar essas informações na forma de vetor. Então, é isso. Ora, os vetores, considerando, então, a natureza geométrica deles, os vetores, além de direção e sentido, eles precisam ter, então, uma norma, tá? Aqui, negrito, cujo sinônimo é comprimento ou magnitude. Então, sempre que eu falar comprimento, magnitude ou norma, é tudo a mesma coisa, tá? Não precisam, não se confundam com isso, são sinônimos, norma, comprimento, magnitude. Nós vamos denotar, então, a norma do vetor usando esses dois tracinhos paralelos, tá? De maneira que a norma do vetor, então, vai ser dado pela raiz quadrada de cada uma das componentes elevado ao quadrado. Então, a gente soma todas as componentes ao quadrado de cada um desses componentes, essas coordenadas, soma tudo e tira a raiz, tá? É assim que nós calculamos. Então, só para ilustrar aqui para vocês... Opa, desculpa, eu pulei. Eu não coloquei aqui uma ilustração, mas enfim, é só aplicar a fórmula. Nós já fizemos isso na sala de aula, eu não coloquei aqui um exemplo, mas é basicamente aplicar a fórmula, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho agora do produto escalar. Então, vamos lá, no produto escalar. Gente, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém fala alguma coisa aí, por favor? Só para eu saber que vocês estão aí. Tá de boa. Obrigada. É porque é estranho a gente dar aula assim, né? Parece que a gente está falando com as paredes, né? É uma adaptação para nós professores também. Horas que a gente fica aqui meio, né? Estou dando aula mesmo, eles estão aí, então, enfim. Mas vamos lá. Então, recordando aqui o produto escalar. Então, uma vez que a gente escreve os vetores em termos das componentes, a gente pode definir algumas operações importantes, que são os produtos escalar e vetorial. Então, o produto escalar, eu tomo aqui dois vetores não nulos em RL. Então, o produto escalar de U e V
denotado por U, pontinho V é definido por. Então, vejam que, ó, aqui a gente tem um pontinho. Lembra que o pontinho, ele está representando o produto escalar. Então, a gente multiplica coordenada com coordenada. Então, a coordenada primeira do vetor U com a coordenada primeira do vetor V. A coordenada segunda do vetor U com a coordenada segunda do vetor V. A coordenada, a enésima coordenada do vetor U com a enésima coordenada do vetor V. Então, para ilustrar, aqui nós temos o vetor U, o vetor V, aqui com 4 coordenadas, e aí eu faço o produto escalar. Então, o produto escalar vai ser aqui menos 1 vezes menos 3, mais 3 vezes menos 4, mais 5 vezes 1, mais 7 vezes 0, o que vai me resultar em menos 4. Tá? Observem que o produto escalar, como o nome diz, tá? Ele vai te dar um escalar como resultado. É engraçado, é um produto de 2 vetores, mas ele vai te dar como resultado um número, tá? Fique claro isso, ok? Então tá. Deixa eu só ver. Ah, essa aqui eu já falei. Desculpa, gente, ó. Aqui na tela, isso. Pronto, aqui. Sabia que eu tinha colocado. Só voltando aqui no slide anterior, então eu ilustrei aqui para vocês, né, como é que calcula a norma do vetor. Então, aqui só para a gente recordar, eu tenho um vetor aqui de 4 coordenadas. Então, qual que vai ser a norma? Pego cada uma das coordenadas, elevo ao quadrado e tiro a raiz. Então, aqui, por exemplo, vai dar raiz de 39. Então, só para ilustrar, tá bom? Então, o produto escalar, né? Acabei de mostrar para vocês. Então, a gente multiplica coordenada por coordenada. E aí, aqui eu frisei, ó. Observe que o resultado do produto escalar entre 2 vetores é um número, tá? Então, vamos ter sempre isso em mente, ok? A gente pode representar o produto escalar também por meio dessa fórmula aqui. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós chegamos a trabalhar com ela em sala de aula. Se eu tenho 2 vetores U e V, não nulos no espaço R2 ou no R3, tá? E θ como sendo o ângulo entre eles. Então, agora, antes, ó, isso aqui, ó, é a forma geral. O produto escalar, a forma geral dele é essa aqui. Então, veja que os vetores são n-dimensionais. Agora, a minha análise vai se dar única e exclusivamente no R2 ou no R3, tá? De maneira que eu tenho um ângulo entre esses vetores aí. Tá? Tem um ângulo entre eles. Então, vejam que o produto escalar de U com V vai ser a norma do vetor U vezes a norma do vetor V vezes o cosseno de θ, ou seja, o cosseno do ângulo formado entre os 2 vetores. Então, visualizem aí na cabeça de vocês. Tá? Depois, no segundo horário, eu devo ir para o quadro, tá? Eu tenho um quadro aqui, aí eu vou escrever também um pouquinho. A gente vai fazendo aulas no PowerPoint e no quadro. Tá? Mas tentem visualizar aí, os 2 vetores formando um ângulo entre eles. Tá? Os 2 vetores no plano cartesiano mesmo. Acontece que o produto escalar ele vai ter algumas características aqui peculiares. Então, vejam só. Se θ for igual a 90 graus, significa que os vetores são perpendiculares entre si e o produto escalar é nulo. Ou seja, o produto escalar ele não está definido para vetores que são perpendiculares entre si. Tá? Por quê? Porque quando θ é igual a 90, vamos recordar das funções trigonométricas. O cosseno de 90 ele é igual a 0. Nós vimos isso em sala de aula. Eu, inclusive, representei um ciclo trigonométrico. Vocês podem olhar aí, tem no caderno de vocês. Mas o cosseno de 90 é 0. Tá? É a projeção do vetor em cima do eixo y, e ela vai ser máxima. Tá? Perdão, o cosseno é a projeção do vetor em torno, ao longo do eixo x. Então, ao longo do eixo x aqui vai ser mínimo. Né? Então, por isso que o cosseno de 90 é 0. Por outro lado, ó, se o θ for igual a 0, significa que os vetores são o quê? Paralelos. E eles estão no mesmo sentido. Por quê? Porque o cosseno de 0, ele é igual a 1. Ó, o cosseno de 0. Então, se o ângulo entre eles é 0, o cosseno de 0 é igual a 1. Tá? E eles são paralelos.
E se o θ for igual a 180, significa que os vetores são paralelos, mas eles vão estar em sentidos contrários. E o produto escalar, ele vai ser igual ao quê? Igual a menos 1, tá? Menos 1. Aqui, ó, porque o cosseno aqui de 180 é igual a menos 1, tá? Então, lembrando que o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 80 é menos 1. Lembrando que o cosseno é a projeção do vetor no eixo x. Então, ao longo do eixo x positivo, a projeção é igual a 1 e ao longo do eixo x negativo, a projeção é igual a menos 1, tá? No sentido contrário, tá certo? Então, aí a gente tem como valor o produto escalar como sendo 1 ou menos 1. Claro que, né, considerando que esses vetores aqui sejam os vetores unitários, né? O que é o vetor unitário? Recordando, o vetor unitário é aquele vetor cuja norma é igual a 1. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, os vetores unitários. Então, vamos lembrar aqui dos nossos vetores unitários. Decorrente aí dessa definição de produto escalar, a gente tem uma definição de ortogonalidade. Então, nós dizemos que dois vetores não nulos, eles são ortogonais, ou seja, perpendiculares, se esse produto escalar é igual a 0. Né? O vetor nulo, no espaço Rn, ele vai ser ortogonal a qualquer vetor, a cada vetor do espaço Rn. Tá? Então, por convenção, o vetor nulo é sempre ortogonal a todos os vetores aí que constituem o espaço Rn. Tá? E um conjunto ortogonal de vetores unitários é dito ortonormal. Então, o vetor unitário é aquele cuja norma é igual a 1. Aí, para ilustrar para vocês, coloquei aqui dois vetores com 4 coordenadas. Estou mostrando para vocês que esses dois caras aqui são ortogonais. Então, quando eu faço o produto escalar, isso aqui ó, vai me dar igual a 0. Então, dessa forma, olha, trabalhando com os vetores unitários IJK, no espaço R3, perdão, aqui tem um pequeno errinho, tá? Aqui é no espaço R3, né? Não é no Rn. Então, os pares de vetores unitários distintos em R3 são ortonormais. Então, vejam que se eu faço o produto escalar de I com J, I com K ou J com K, isso tem que ser igual a 0. Eles são ortonormais, porque eles são unitários e eles são ortogonais entre si, no espaço R3, tá? Por outro lado, o produto escalar entre os pares de vetores unitários iguais em R3, ele é dado por isso aqui, ó. Se eu fizer o produto escalar de I por I, J por J, K por K, isso tem que ser igual a 1, necessariamente. Foi o que eu acabei de falar para vocês aqui no slide anterior. Então, voltando aqui, ó, como eu estou considerando que a norma do vetor é igual a 1, se a norma do vetor é igual a 1, como eles são paralelos, né? O vetor I com I, J com J e K com K são paralelos, então a gente cai aqui, ó, nessa segunda opção, ou seja, o caso em que θ é igual a 0. Como θ é igual a 0, o cosseno de 0 é igual a 1, tá certo? Então, a gente vai obter exatamente, ó, este resultado. Estão vendo aí, ó? Então, o produto escalar de qualquer par de vetores unitários iguais vai ser igual a 1, tá? Por conta dessa definição aqui, que é uma definição geométrica. Tá? O interessante dessa forma, a gente fez até na sala de aula um exemplo, é que a gente pode definir um ângulo entre os vetores. Né? Então, uma vez que eu sei o produto escalar, eu sei a norma dos vetores, eu posso definir um ângulo entre eles. Né? Nós fizemos essa brincadeira em sala de aula. Depois nós vamos recordar isso aí nos exercícios, tá? Aqui eu estou colocando só o principal e o que eu vou usar para a próxima aula. Então, vamos lá, vamos prosseguir. O produto vetorial. Se U e V foram vetores não nulos em R2 ou R3 e o ângulo θ e θ o ângulo entre eles, então o produto vetorial de U e V, denotado por U, vetor V, é definido por. Então, vejam que aqui ó, o símbolo já mudou. Não é mais um pontinho, um xizinho. Tá? Olha lá, que interessante. Então, produto vetorial
O que muda aqui na forma é que agora, ao invés de trabalhar com seno, ao invés de trabalhar com cosseno, a gente trabalha com um seno, ao contrário do produto escalar. E aí aqui, a outra diferença para o produto escalar é o seguinte, que o resultado do produto vetorial, ele tem que te dar um vetor. Lembra? Ele tem que dar o vetor. E esse vetor, ele tem que ser perpendicular ao plano formado pelos outros dois vetores. Ao plano formado pelos vetores, tá certo? Então, pensa aí em dois vetores no plano. Tenta visualizar aí. Você tem dois vetores U e V no plano cartesiano, tá? E eles formam um ângulo entre eles. Na hora que eu fizer o produto vetorial, o resultado vai ser um vetor que é perpendicular ao plano formado por eles, tá? Então, tentem imaginar isso na cabeça de vocês. Dois vetores no plano cartesiano, um ângulo θ entre eles. O resultado do produto vetorial vai ser um vetor que é perpendicular a esse plano, tá? Aí, no caso particular aí dos vetores unitários, ó, mais uma vez, ó, se o θ for igual a 90, então vamos lembrar que o seno de 90 é igual a 1. Lembrando, então, agora que a função seno é a projeção do vetor ao longo do eixo y. Então, a projeção é máxima quando está em cima do eixo y. Então, o seno de 90 é igual a 1. Tá? Bem como o seno de 270 é igual a menos 1, né? Porque aí o vetor já cai lá no semi-eixo y negativo. Né? Pensem aí no círculo trigonométrico. Pense um vetor partindo ali da origem e dando a volta no sentido anti-horário. Então, eu saio ali do ponto 00, vou ali para o eixo y, onde a projeção é máxima, ali é o 90 graus, o seno de 90 é 1. Aí, agora eu vou para o outro semi-eixo, negativo, tá? O 270, aí ali o vetor está apontando para baixo, então o seno de 90 é menos 270. Tá? Os outros dois casos particulares é quando o θ é igual a 0 ou 180, ou seja, quando eles são paralelos. Nesse caso, o produto vetorial ele necessariamente é nulo, tá? Então, o produto vetorial não está definido para vetores que são paralelos. Então, se os dois vetores são paralelos, esse produto é nulo, né? Por conta dessa construção matemática aqui, que o seno de 0 ou 180 vai ser igual a 0. Então, esse produto vetorial vai ser nulo. Tá? Então, aqui, para a gente recordar, para ilustrar, ó, vamos lá. Para os vetores unitários iguais em R3, o produto vetorial é nulo. Foi o que eu acabei de falar, né? De dizer. Eles são paralelos. Se eu pegar o vetor I, o J, o K com K, se eu fizer esses produtos vetoriais aqui, isso vai me dar 0. Né? Eles são paralelos. 1. Agora, se eu fizer o produto vetorial de dois vetores unitários consecutivos no sentido horário. Então, qual vai ser o resultado desses produtos? Nós fizemos em sala. Se eu fizer I vetor J, eu tenho como resultado o vetor K. Se eu fizer J vetor K, eu tenho como resultado o vetor I. E se eu fizer o produto de K por I, eu tenho como resultado o J. Vejam que eu estou fazendo produto de vetores unitários consecutivos no sentido horário, ou seja, eu estou indo de I para J, de J para K. Então, lembra daquele macetezinho que eu dei para vocês? Né? IJK. Então, pensa IJK como se fosse uma coisa cíclica. Então, quando eu vou do I para o J, eu caio no K. Quando eu vou do J para o K, eu vou cair no I. E quando eu vou do K para o I, eu caio no J. Então, é cíclico, tá? No sentido horário. Tá? Agora, o produto vetorial ele tem uma característica peculiar que é o seguinte: a ordem das operações ela vai afetar o resultado final, diferente do produto escalar. Escalar de dois vetores, se você fizer o escalar V ou V escalar U, vocês vão obter o mesmo resultado. Já no produto vetorial, não. Se eu troco a ordem dos fatores, o resultado final ele vai ser afetado, vai ser distinto. Eu peguei aqui ó, os vetores J, né? Fiz aqui ó, o inverso. Eu tenho I vetor J é K. Então, J vetor I é menos K. Tá? Se eu fizer aqui J vetor K, isso é I. Mas se eu fizer K vetor J, isso dá menos I.
Se eu faço K vetor I, isso é J. Se eu faço agora o contrário, ó, I vetor K, isso aqui é menos J. Estão vendo, ó? Que quando eu pego no sentido anti-horário, então quando eu estou correndo os vetores IJK no sentido anti-horário, o resultado vai me dar um vetor, tá? Com um sinal aqui negativo. Lembrando que a gente pode definir também a direção e o sentido desses vetores usando a regra da mão direita. Lembra que a gente fez a regra da mão direita em sala de aula? Nós pegamos lá, né? A regra da mão direita. Então, você pega, por exemplo, o vetor IJK. Então, tentem acompanhar aí na cabeça de vocês. Vocês estendem a palma da mão, a ponta dos meus dedinhos... calma aí. Acho melhor... Vocês estão me vendo no vídeo? Opa, deixa eu sentar aqui direitinho. Então, vamos lembrar, ó. Só para vocês lembrarem, então, aqui, eu estendo a palma da mão. Então, por exemplo, o vetor I, eu vou apontar para o vetor I, ó, com os meus dedinhos aqui, né? Os dedinhos, tá certo? I. Aí, eu vou em direção ao vetor J, ó, J, né? I, J. Eles são perpendiculares, I, J. Aí, ó, o resultado do produto vetorial, basta eu levantar o quê? O meu polegar, tá vendo? Vai ser o vetor perpendicular. Então, I, vetor J, vai ser igual ao vetor K. I, J, vai ser igual ao vetor K. Tá? Então, a palma da minha mão está sempre apontando para o vetor para onde eu quero ir. Então, aqui, os meus dedinhos apontam para o vetor de saída, tá? E aí a palma da minha mão vai apontar para o vetor de chegada. Então, aqui, I, J. E aí o restante é... Se eu fizer o contrário, ó, I, agora eu vou para o menos J. Né? Então, a minha palma da mão está voltada para o vetor menos J. Então, I, J. E aí, ó, o resultado vai ser menos K, o vetor menos K, apontando para baixo. Tá legal? Bom, eu vou voltar aqui o compartilhamento. Menina, fica quietinha aí. Mas, olha, de toda forma, eu acho mais simples vocês pensarem nisso aqui. Que os vetores I, J, K, eles são cíclicos. Né? Você vai do I para o J, do J para o K. Se você seguir esse sentido horário, tá? Aí o resultado do produto vetorial são os vetores aqui positivos. Se você fizer agora no sentido anti-horário, né? Por exemplo, do J para o I, do K para o J, ou do I para o K, aí o resultado vai te dar um vetor negativo, tá certo? Então, eu acho que vocês podem guardar isso aqui e que facilita a vida de vocês, né? Eu acho que é mais fácil do que ficar lá se contorcendo com a mão direita e pá, não sei o quê. Mas, enfim, é isso, tá? Bom, agora aqui é a parte importante que a gente precisa recordar, que eu falei lá no comecinho, e eu vou precisar muito disso aqui para poder falar do que eu preciso falar, que é a independência linear. Então, é o seguinte, combinação linear. Vamos tomar aqui um vetor W no espaço Rn. A gente pode dizer que o vetor W é uma combinação linear dos vetores V1, V2, pontinho, pontinho, VR, se W puder ser escrito na seguinte forma. Então, vejam que W vai ser igual a A1, V1, mais A2, V2, mais pontinho, 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 AR, VR. Quem que são esses caras aí? O A1, o A2, pontinho, pontinho, AR. Eles são denominados os coeficientes da combinação linear. Eles são o quê? Escalares, ou seja, eles são números, tá? Eles são números. São números que, quando multiplicados pelos vetores, né, V1, V2, pontinho, pontinho, VR, vão te gerar o vetor W. Vocês vão ver no próximo semestre, no curso de álgebra linear, que esses vetores aqui a gente chama de vetores de base. Então, eles constituem uma base
né, para um espaço vetorial. Então, lá vocês vão ver um conceito mais amplo. A gente vai definir o espaço vetorial e vai ver que esses vetores aqui, eles formam uma chamada base, né? Então, a base é o conjunto de vetores que gera um determinado espaço. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui para vocês. O espaço R2 é o mais simples da gente enxergar isso, obviamente. Então, vejam que qualquer vetor do espaço R2 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores unitários canônicos. Tá? Então, por exemplo, você peguei aqui o vetor 4, 3. Então, vejam aqui, ó, o vetor em vermelhinho, eu peguei aqui a figurinha. Eu sei que não ficou muito legal a qualidade da imagem, mas depois eu vou ver se eu consigo melhorar isso. Mas vamos lá, ó o vetorzinho aqui, o vetor 4, 3. Então, vejam que os vetores unitários canônicos são esses dois caras aqui que estão em negrito, ó. É o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, ó. Estão vendo aqui, ó, o V1 e o V2. Olha lá, o V1, que é o vetor 1, 0, e o V2, que é o vetor 0, 1. Então, eles são chamados vetores canônicos, tá? Por quê? Porque eles têm características aqui peculiares. Primeiro, eles são vetores, né, unitários, a gente já viu. Segundo, eles são canônicos porque esses dois caras aqui geram todo o espaço R2. Eles geram todo o espaço R2. Então, na verdade, eles são um conjunto de vetores que formam a base do espaço R2. Eles geram todo o espaço R2. Novamente, esse conceito já é um conceito de álgebra linear, tá? Um conceito de espaço vetorial. Vocês vão ver isso aí com mais afinco no curso de álgebra linear. Mas já falando um pouquinho para vocês, então, esses dois vetores aqui, eles geram todo o espaço R2. Todo o espaço. Por isso que é dito base canônica. Porque a base canônica é a base mais simples que você pode ter num determinado espaço vetorial. Tá? O espaço vetorial é o espaço constituído dos vetores, esse objeto matemático que a gente vem estudando desde o início das aulas. Tá? Isso é o espaço vetorial. Só que aí, além da gente, né, dessa definição não formal, dizer que ele é um espaço formado por todos os vetores, ele tem umas características, aí ele tem que satisfazer alguns axiomas, que são operações do espaço vetorial, mas isso aqui a gente não vai ver agora, vai ficar para o próximo curso, tá? Mas eles satisfazem axiomas, então você tem uma série de operações que definem um espaço vetorial, mas em última instância, o espaço vetorial é o cara formado por todos os vetores. Então, R2 é o espaço formado por todos os vetores do plano cartesiano. Você tem um vetor nulo, tá? Necessariamente, o espaço vetorial ele tem que ter um vetor nulo, senão não é espaço vetorial. Mas, então, essa aqui, ó, é a base canônica. Esses dois caras aqui, esses dois vetores, ó, são a base canônica. E aí, vejam, então, que eu posso escrever o vetor 4, 3 em termos dessa base canônica. Né? Então, 4, 3 é a mesma coisa que 4 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1. Tá? Então, na verdade, o que a gente está medindo aqui são as projeções do vetor ao longo dessa base, né? As projeções do vetor ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. É isso que nós estamos fazendo. Então, a gente pode escrever esse cara aqui, o vetor 4, 3, como sendo 4 vezes o vetor V1 mais 3 vezes o vetor V2, tá? E isso a gente pode fazer com qualquer vetor do espaço R2, usando essa base canônica aqui. A base canônica é a única base que existe? Não, existem outras bases também, mas a base canônica é aquela que é a base, digamos, primordial, tá certo? De qualquer espaço vetorial. Mas existem outras bases, só para ficar claro. Então, ó, mais um exemplo aqui, ó, analogamente, peguei aqui um vetor no espaço R3, ó, 4, 3, 2, então eu posso escrever ele aqui como uma combinação linear desses vetores unitários. Então, vai ser 4 vezes 1, 0, 0, mais 3 vezes 0, 1, 0, mais 2 vezes 0, 0, 1. Tá? Tá aí. Certo. Agora a parte importante. Bem, vocês estão preparados aí? Estão com o caderno de vocês, caneta, papel, que eu vou botar vocês para trabalhar um pouquinho também. Tá? É importante vocês fazerem também. Olha lá.
Vamos pegar aqui alguns exercícios resolvidos aqui de combinação linear, só para a gente recordar. Eu acho que eu fiz na sala de aula, mas vamos recordar porque é importante, ó. Então, considere o vetor V como sendo o vetor 2, 4, menos 3 no espaço R3. Escreva o vetor V como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, tá? Então, 1, 0, 0, menos 0 e 0, 0, 2, tá? Então, vamos tentar fazer isso? Olha aqui a solução. Para que V seja uma combinação linear de V1, V2 e V3, é preciso que existam escalares, né? Os coeficientes A1, A2 e A3, pertencentes aos reais, de maneira que esse vetor, então, é escrito com uma combinação linear. Olha lá. Então, o V vai ser igual a A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3. Ou seja, esse vetor aqui, V, o vetor 2, 4, menos 3, tem que ser A1 vezes 1, 0, 0, mais A2 vezes 0 menos 1, 0, mais A3 vezes 0, 0, 2. Então, vejam que aqui a gente consegue montar um sistema de equações lineares. Ora, são 3 coordenadas. Eu tenho que definir, então, 3 escalares, A1, A2 e A3. Então, eu vou gerar automaticamente um sistema de 3 equações. Um sistema linear de 3 equações. Tá? Se fossem 4 coordenadas, seria um sistema com 4 equações. Se fossem 5, seria um sistema com 5 equações, né? E assim por diante. Então, aqui, para ilustrar, eu peguei um vetor tridimensional, e aí vocês observam que a gente tem, então, 3 equações aqui. Olha só. Daqui, tá fácil a gente tirar o seguinte, ó. A1 vezes 1, aqui a gente tem A2 vezes 0 e A3 vezes 0. Então, isso significa que a minha primeira equação automaticamente vai me dizer o quê? Que A1 é igual a 2. Necessariamente A1 é igual a 2. Tá? Se vocês olharem agora para a segunda coordenada, o que nós temos na segunda coordenada? Ó, A1 vezes 0 é 0. A2 vezes menos 1 é menos A2. E A3 vezes 0 é 0. Então, a única coisa que sobrou aqui foi quem? O menos A2. E isso tem que ser igual à segunda coordenada, o 4. Então, o menos A2 tem que ser igual a 4. Tá legal? Lembrando, né, que esses escalares a gente pode multiplicar, né? Fazer o chuveirinho. Tá? O escalar é um cara que multiplica o vetor e ele mexe com o comprimento do vetor. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é ajustando o comprimento desses vetores aqui, tá certo? De maneira que dê esse vetor resultante. Em última instância, é isso. Olha lá, vamos ver a terceira coordenada? A1 vezes 0 é 0. A2 vezes 0 também é 0. E A3 vezes 2 é 2A3. Isso tem que ser igual ao quê? Igual a menos 3. Então, daqui você tira o seguinte, ó, A1 é igual a 2, A2 igual a menos 4 e 2A3 igual a menos 3. Então, significa que o A3 é menos 3 meios. Então, por fim, ó, a gente pode escrever o vetor V como sendo a seguinte combinação linear. 2 vezes o vetor V1, né? Porque agora eu defini ó, os valores de A1, A2 e A3. Está aqui. Defini o valor desses escalares, desses coeficientes da minha combinação. Então, o vetor V é 2 vezes V1 menos 4 vezes V2 menos 3 meios de V3. Então, aí eu escrevi a minha combinação linear. Tá? Eu vou passar agora para o próximo exemplo, mas aí eu vou dar aí 5 minutinhos e eu vou pedir para que vocês resolvam, tá? Então, só para a gente ir recordando aí as coisas. Então, por favor, ó, eu vou passar aqui. Ó lá, vou até esconder aqui.
Tá? Não esconder. Eu quero que vocês tentem fazer. Vou dar 5 minutinhos, a resolução está aqui, eu já coloquei a resolução, mas eu quero que vocês tentem fazer. Vou dar alguns minutinhos aqui, tempo só de eu beber uma água. Então, vejam só. Eu tenho o vetor V, que é dado por 7, 8, 9, no espaço R3. Escreva o vetor V como uma combinação linear desses caras aqui, ó. O V1, que é o 2, 1, 4, o V2, que é 1, menos 1 e 3, e o V3, que é 3, 2 e 5. Tá? Vamos fazer, então? Então, olha lá, vou dar alguns minutinhos para vocês aí, tá? Ó, gente, eu vou até ativar o meu mudo aqui, para vocês se concentrarem, tá? Eu vou beber uma água, mas se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Mas vamos todo mundo tentar fazer aí, por gentileza. Hum.